tempo da gente ensaiar melhor. Vai vendo o vídeo aí. Pode acender as luzes. De novo, paz do Senhor a todos. O Senhor te abençoe. Passou bem? A gente não fala entrou bem, né? Tem duplo sentido, né? Falar alguém entrou bem, falar entrou bem, tem aquele sentido, falar não entrou bem, né? Passaram bem o ano, amém? Espero que sim, em nome de Jesus, com a família. Eu passei ontem com a minha família, né? Em São Paulo, e a família Rocha Carrão, estivemos ontem juntos. Lá foi inverso, né? Nós tivemos a passagem de ano e não tem culto hoje. E aqui estamos reunidos hoje, graças a Deus. Tem um pessoal da Rocha Carrão, eu vi um pessoal aí. Já é Rocha Carrão? Amém, glória a Deus. Aliás, já quero aproveitar. Tem alguém nos visitando primeira vez hoje aqui? Primeira vez? Alguém ali, ô glória. Aqui também, ali também. Fica com o braço erguido, por favor. Fica com o braço erguido. Quem que vai sair do lugar, fazer as honras da casa? Ali, aqui. Vamos dizer a eles então? Vamos fazer o seguinte, vamos dizer a eles, vamos bater palma, vamos lá? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte, traga mais gente. Se gostar, fique. Agora sim, vamos aplaudir bem forte, amém. Glória a Deus. Bem-vindos, bem-vindas. Todo mundo recebeu? Recebeu a lembrancinha? Tem uma lembrancinha para você. A gente pede para você preencher também um formulário pequenininho aí. O que aconteceu aí? Tá no jeito? Tá? Ok. E a gente pede para você preencher um formulário, para a gente poder manter um contato, te conhecer melhor, ok? Não faltou ninguém, amém? Agora vai, vamos lá? Pronto, vamos botar o vídeo abençoado aqui, em nome de Jesus. And with that, the 2022 season comes to an end. Good night. And with that, the 2022 season comes to an end. And with that, the 2022 season. Se estiver difícil, a gente passa no final. É melhor? Deixa eu até botar o óculos aqui para ver o que vocês estão fazendo aí. É isso aqui? A gente chega lá, hein? Será que isso é uma amostra, assim? Falar, não, a gente vai vencer, não seremos abalados, mas a gente vai ter que lutar, hein? Eu acho que sim. Vou falar o óbvio aqui, né? É claro que sim, né? Tá na cara. Aliás, a gente teve esse problema com o Data Show. O pessoal estava tentando resolver, está tentando resolver. Amados, hoje, dia de ceia, glória a Deus, de culto, de celebração, e é também esse primeiro domingo, primeiro dia do ano, o dia para nós repartirmos a palavra, a visão que Deus nos deu para 2023. Não sei se o pessoal vai conseguir colocar também, estão trabalhando. E a visão para esse ano, a palavra para esse ano, é Ceifa. Ceifa 2023. A gente vai falar, eu vou falar agora. Nós temos um texto, que é o texto base, que nós vamos ler também, Marcos 4, 29, que diz lá, é chegada a ceifa. E ceifa, tem vários nomes aqui, que a gente orando, pensando, e na verdade, já há um bom tempo a gente vem orando, a gente vem buscando a Deus, a respeito dessa palavra, e algumas foram colocadas, e conversamos, oramos, debatemos, e nós entendemos aqui pertinho do final do ano, que a palavra do Senhor para esse ano, ceifa. E algumas palavras que ajudam a entender, olha aqui, ó. Geração impactada. Se você gostar, você pode falar, glória a Deus por isso.
Tá bom? Olha aí. Geração impactada, cidade alcançada, semeadura, ser produtivo, abençoador, abençoadora, resposta, entrega, generosidade, constância, regularidade, alcance, ir além, extensão, visão ampliada, oportunidade, viver as promessas. Essa é bênção, hein? Expectativa, reino, obra, beleza, harmonia, legado. Glória a Deus. É bom tudo isso? Amém? Tudo isso, e claro, outras coisas, e tem uma frase aqui, eu vou deixar para o final a frase, que ajuda a definir aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Eu vou falar sobre isso agora, mas antes de falar sobre Marcos 4, se quiser ir abrindo, Marcos capítulo 4, abra aí, verso 29, enquanto você abre, eu quero fazer uma coisa antes, já também para definir esse ano, porque nós vamos continuar nessa pegada, o quê? A leitura, a meditação, todos os dias, nós nos alimentarmos da palavra de Deus. E aí, eu quero perguntar, porque hoje a leitura que nós estamos caminhando na Bíblia inteira, estamos em que livro mesmo lendo? Amém. Que capítulo que é hoje mesmo? Eita. Capítulo 30. Eu quero fazer uma pergunta, e quem responder a pergunta já vai entrar o ano ganhando bênção aqui, ganhando livro. É o livro do pastor Diego Menin. Está no plástico ainda, hein? A difícil decisão do recomeço. E aí, qual é a pergunta? Você não vai abrir o capítulo 30 de Jó, claro, né? Certamente que não. Quem lembra, quem leu, qual o versículo? Você pode até falar assim, olha, o versículo é mais ou menos assim, está valendo, tá? Dia 1º do ano, né? Começar mais tranquilo. Que versículo de Jó 30 que reforça a doutrina bíblica, a verdade bíblica de vida eterna, que nós temos vida eterna no Senhor? Será que eu comecei muito pesado? Pela misericórdia. Eu estou ainda pensando no peru que eu comi, ou coisa parecida. Será que ninguém vai ganhar esse livro? Olha aí, hein? Não? Faz o seguinte, você quer abrir? Vou dar 15 segundos, para não ficar, né, travando aqui. Jó capítulo 30. Que versículo que você acha aí em Jó 30 que fala sobre vida eterna? Tem que ser ligeiro, vamos lá. O relógio, eu ia botar o relógio até a contagem regressiva, vai dar muito trabalho, né? Eu vou contar na boca aqui. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 e meio, 4, 3. O que é? Qual é a pergunta? Misericórdia, assim a gente não sai daqui hoje. Que versículo de Jó 30 que reforça, que fala a respeito da vida eterna? Olha, eu estou com tanta vontade de dar esse livro que eu vou até falar assim, está depois do versículo 20, vai. Meu Deus. 3, 2 e 80. O que diz? Quem falou aí? Fala aí, Alex. 23. Amém. Jó 30, 23. Palmas para o homem de Deus aqui. Aleluia. Ceifa 2023. Vamos ler lá então. Marcos capítulo 4, verso. Vamos fazer o seguinte, vamos ler a partir do 26. Marcos capítulo 4, verso 26. Diz assim: disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. O reino de Deus então
é esse ato, é semelhante a alguém que lança semente na terra. 27. E depois dormisse, se levantasse de noite, de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Olha aí, ele trabalha, ela joga a semente do reino. A gente vai passar o ano falando muito sobre isso, então você vai entender mais ainda os detalhes disso. E ele dorme, ela descansa de noite e dia, e não sabendo como. Olha o 28. Foge do domínio, está além do que essa pessoa já fez, que esse homem, essa mulher de Deus já fizeram, lançaram a semente. O que está além, não sabendo ele como, 28, a terra, por si mesma, frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, por fim o grão cheio na espiga. 29, e quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice. Vamos dizer juntos o finalzinho, vamos lá, 1, 2, 3. Porque é chegada a ceifa. Mesmo que a tradução seja diferente, vamos de novo. Porque é chegada a ceifa. Amém. Senhor, abençoe a Tua palavra, nós pedimos em nome de Jesus. A Tua palavra que é luz, a Tua palavra que é a verdade, que liberta. Senhor, cremos que assim será hoje. Obrigado, no santo nome do Senhor. Amém e amém. Irmãos, há uma história que quem lê sobre avivamentos, quem pesquisa sobre isso deve ter lido. Em 1857, lá no século XIX, um comerciante em Nova York, na hora do almoço, ele sentiu de Deus, e pelo que me consta foi início de ano, foi um propósito que ele entendeu da parte de Deus, de começar a orar na hora do almoço. Ele fez uns folhetos, e ele saiu, ele tinha o comércio dele lá numa rua de Nova York, ele saiu distribuindo aquele folheto, convidando pessoas também, comerciantes, o pessoal ali, né, que ele pôde entregar aquele folheto. E a história conta que no primeiro dia não apareceu ninguém. Ou melhor, no primeiro dia, na primeira meia hora, ninguém apareceu. E ele foi orar. E ele estava orando pelo quê? Estava orando pelo país, orando pelos Estados Unidos, orando para que o reino de Deus se estabelecesse, orando por avivamento. Depois de meia hora, conta que chegou um, aí chegou outro. Eu já tive essa experiência, eu estava estabelecendo o que hoje são células em 1999 para 2000, lá em Ribeirão Preto. Eu fiz um folheto lá, do meu jeito lá, tirei xerox, e aí saí distribuindo na vizinhança. Eu tinha ido morar em Ribeirão pouco tempo, uma semana eu estava lá, e aí à noite ia ter reunião, e não é que não chegou um pessoal lá para participar da reunião? Eu até botei uma faixa, né? Eu fui morar num apartamento, uns predinhos tinham lá, e eu botei uma faixa. Condomínio não pode essas coisas, né? Eu botei uma faixa na grade lá do prédio, assim, falei, reunião hoje. Aí vieram brigar comigo depois, né? Mas teve a reunião, e chegou gente. E a história conta que eram todos os dias a oração. No segundo dia, chegou mais gente. E aquilo foi tão de Deus. Você fala assim, mas orar é de Deus? Sempre, sim. Mas às vezes Deus, Ele direciona para coisas específicas, como esse homem fez. Trabalhador como você e eu, como nós, contas para pagar, tinha família. Mas era alguém que, ele pensou o seguinte, não vale somente eu ser abençoado. Não vale somente eu orar e orar por mim, orar pelas minhas coisas. São coisas preciosas, importantes, sim. Sustentar a família, pagar conta. Mas como povo de Deus não olha só para si. E aquilo, e eu vou resumir bastante, aquilo incendiou a nação. Tanto que esse ano de 1857 foi um ano, foi um ano incrível. Homens de Deus como Smith Wigglesworth nasceram em 1857.
Quem não sabe, é aquele que a gente já contou, que era encanador, semi-analfabeto, que Deus usou poderosamente como evangelista, um homem de sinais e prodígios. 23 pessoas ressuscitaram no ministério daquele homem. E a gente pode falar disso depois, vai o ano inteiro para isso. Mas esse ano foi o início do que se conheceu como o segundo avivamento dos Estados Unidos. E ele durou mais intensamente 2 anos, até 1859, durou mais. Aliás, foi algo que depois se entendeu, que Deus enviou antes do início do que foi a Guerra Civil nos Estados Unidos. Aquela Guerra Civil para a libertação dos escravos, ou a libertação também foi a motivação da guerra, e foi terrível, né? Um país dividido em guerra. Deus levantou aquele povo. Foi como o Patrick aqui. Quem estava quinta-feira? Patrick deu testemunho. Deus levou o Patrick e falou: jejue 28 dias. Fala, por que, Senhor? Né? Ele fala com sotaque, né? Senhor, what? Né? E aí o Senhor falou: não, você vai orar. E ele, a noiva, a Miriam, falou: tá bom. Começamos a orar todo dia, jejuar, ele contando. E aí quem viu o testemunho, ele falou isso um domingo de manhã. Houve um sequestro, e no meio do sequestro ele não lembrava a senha. E o cara falou: então eu vou matar você. E engatilhou 3 vezes a arma falhou 3 vezes. Falou: nunca aconteceu isso, quem é você? Falou: eu sou Patrick, eu sou do Congo e eu sou cristão. Falou: ah, é por isso. E o sujeito da arma lá falando com o chefe dele pelo telefone, falou: tem um homem de Deus aqui. Quem estava aqui quinta-feira? Aleluia. Nós vamos te soltar, e você vai levar teu carro, nós vamos pegar nada de você. E se sabe, ou se entende que Deus levou aquele povo de Deus a orar. Enfim, um dos motivos, viria uma guerra terrível depois, por causa de um motivo importantíssimo. E aí, o nome desse homem é o Jeremiah Lampier. E como eu falei, irmão, gente, pessoa como você e eu, é algo tremendo, é algo maravilhoso, como um homem, ele não foi o único, mas ele ajudou a incendiar a geração dele, a igreja ver sinais e prodígios, o mover de Deus de uma tal maneira, que aconteceu, por exemplo, aquilo que a gente já falou algumas vezes aqui. O pessoal chegava de navio, lembra disso? Chegava de navio, entrava no mar territorial, que naquela época eram 12 milhas, eu acho. Eles chegavam perto da costa americana, a presença de Deus era tal. Quem já leu sobre isso? O pessoal começava a cair no convés, estava lá na cabine, os passageiros, os tripulantes, eles começavam a ser tocados pela presença de Deus, que estava de uma forma tal sobre o território americano, que chegou um tempo que já tinha virado coisa comum, e você vai ouvir falar sobre algo se tornar comum, um novo normal, nessa história de pandemia, que a gente ouviu sobre isso. O novo normal, sabe o que foi? Pastores ficavam já nos portos americanos, na costa ali, esperando os navios chegarem, porque sempre tinha gente querendo entregar a vida para Deus, sempre tinha alguém ali arrependido, sempre tinha alguém perguntando: com quem que eu posso falar? Eu quero receber esse Deus na minha vida. Que coisa impressionante. E tudo por homens como esse, sujeito, trabalhador, mas que tinha fome de ver o mover de Deus. E quando nós temos fome, Deus se move. É como aquele povo que foi para o deserto, 3 dias estava com Jesus, e não tinham que comer. E o que Deus faz na vida de pessoas que estão dispostas a ir onde for, dispostas a ir onde for necessário, o tempo que for necessário, para encontrar com Deus. Deus não só se revela, como o Senhor se revelou naqueles dias ali no deserto, naquela região afastada, como diz outras traduções, mas Deus também matou a sede. Sabe aquela coisa, matou a fome, aquela coisa de alguém buscar uma bênção e Deus dá dobrado na vida da pessoa. Quem está com essa fome esse ano aqui? Se você não estiver, em nome do Senhor Jesus, a nossa oração, esse culto aqui, é para que essa sede, essa fome,
esteja no teu coração, porque diz Isaías 41, eu creio que é 41, que Deus, Ele mata a sede de quem? De quem tem sede. Quem tem pergunta, Deus vai dar resposta, mas é para quem tem pergunta, para quem busca. E se você está lutando aí, sabe, a respeito da tua vida espiritual, talvez, quem sabe você entrou assim, esse primeiro dia do ano, em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo vai renovar a sua vida, em o nome do Senhor Jesus, haverá renovo, haverá refrigério, haverá restituição, em o nome do Senhor Jesus. Mas o mais incrível, que já é bênção, não é alguém se levantar e você fala assim, quer dizer que um sujeito incendiou a turma ali em Nova York, e a história conta, tem muito detalhe. O próprio presidente na época, ele começou a orar ao meio-dia. E essa história de orar ao meio-dia foi por causa do nosso irmão lá do Lampier. O próprio presidente começou a orar ao meio-dia, porque isso alastrou pela nação. Mas o mais poderoso, sabe o que é? É a semente que esses homens jogaram na terra. Porque o nosso irmão, ele não é poderoso. O poder não está em nós. Não se trata de você, não se trata de mim, mas se trata de quem está conosco. E da semente que você carrega. E a gente leu aqui o texto, a gente já comentou um pouco. A semente caiu na terra, ela foi lançada. Alguém se levantou. E não sabendo ele como, ele foi descansar. É a ideia de que a minha parte é semear. A gente tem ouvido falar sobre isso já. E a parte do Senhor é a partir daí. Não sabendo ele como, ele descansa. A terra por si mesma produziu fruta, espiga e tudo mais. E chegou o tempo da ceifa. E em nome do Senhor Jesus, eu creio, eu profetizo, eu tenho orado a respeito disso. Esse ano será um ano de ceifa, um ano de colheita, um ano de produtividade, um ano de resultado, em nome do Senhor Jesus. Mas como isso pode ser produzido? Que semente é essa? O texto diz, o 26, é o reino de Deus. O que eu estou semeando? O reino. A justiça do reino, a alegria do reino, o poder do reino, os sinais do reino, a lei do rei, a vontade do rei, é o reino. E esse reino que diz lá em Romanos 14, 17, que é justiça, é paz, é sermos justos, é termos justeza. Sabe o que é justeza? As coisas no lugar, as coisas corretas. Justiça, sermos justos com pessoas, justos com Deus, justos, honestos, íntegros, não dissimulação, não segunda intenção, não coisas camufladas, justos, corretos, andando na luz como Ele na luz está. E quando nós andamos na luz como Ele na luz está, diz a palavra, temos comunhão uns com os outros. Aleluia. Justiça, paz. Quem quer ver paz aqui? Você quer ver paz na sua igreja? Quer ver paz no seu trabalho? Quer ver paz na sua família? Quer ver paz dentro de você? Semeie. Dê e vos será dado. Alegria. Alegria. Alegria que não depende da circunstância. Eu quero essa alegria. Alegria que não depende da situação, de alguém. Quando vem, ótimo. E quando não tem? Diz Romanos 12, 12. Se alegre, sabem quê? Na esperança. Alegrai-vos a esperança. Quem quer essa alegria na sua vida? O que você tem que fazer? Você tem que semear o reino. Semear, semear. Tudo e tudo, né? Tudo que pertence ao reino. E eu sei que há pessoas que terminaram o ano, e hoje, primeiro dia do ano, você está aqui, talvez pela internet assistindo,
E a tua fé, a tua esperança, talvez você não está aí olhando e tendo alegria. Talvez a tua fé foi mexida por uma situação, talvez até por você mesmo, você mesma. E hoje você tem dificuldade em crer, como um dia você creu. Talvez por coisas que aconteceram, a famosa circunstância que tenta regrar a sua vida, e o teu sistema de crenças aí, a tua fé, em muito ou é o suficiente, ela está baseada, ela foi afetada, sabe pelo quê? Pelos erros de alguém, pela decepção com algo, pela situação assim, assado, que tarda. E a pessoa, ela então não consegue mais crer como um dia creu. E ela começa, sabe fazer o quê? Uma coisa, a colocar condições. E a gente leu no texto que o semeador semeou o reino. E ele descansou. É a ideia de alguém que está em paz. É a ideia de alguém que está fazendo o que o Senhor falou. E pronto, resolvido. Tudo tranquilo. Alguém resolvido na sua fé. Mas tem gente às vezes colocando condições para Deus. Estou falando da manifestação do reino de Deus. Estou falando de um povo que, não, eu não quero só para mim. Eu quero ver meu país abençoado. Eu quero ver gente liberta esse ano. Eu quero ver pessoas curadas. Eu quero ver gente alcançada, salva. Eu quero ver o Brasil, mesmo a cena de hoje. A cena de hoje, eu não esperava ver. Eu sei que muita gente não esperava. Não vou nem entrar no mérito aqui. Você já sabe o que eu estou falando. Para quem o Brasil foi entregue, e de nós olharmos, a gente dizer, Senhor, meu Deus, e a gente começa a perder aquele vigor, perder isso que a gente leu aqui desse semeador. No meio, essa cena, desse dia, desse primeiro dia do ano, eu continuar a crer, eu continuar a semear, eu não permitir que seja lá o que for, tire esse vigor da minha vida. Eu descansar no meio de uma história dessa. E é um descanso que vem de uma profunda confiança, como um filho, uma criança que dorme. E dorme no sofá lá na visita. Talvez aconteceu isso, Você foi comer na casa da família, do amigo, e o teu filho dormiu, tua filha, você cata ele lá e leva, e ele está dormindo, ele confia. A menina descansa no braço do pai e da mãe. Descanso, mesmo em meio à adversidade. Esse novo acontecer, de novo, estamos falando da manifestação do reino. E tem gente que talvez entrou esse primeiro dia de janeiro, primeiro dia do ano, ainda com certas condições. Não, Deus só age de certa maneira. Eu estava vendo um vídeo que me mandaram, a Dai mandou, de coisas que eu vivi. E hoje, mais difícil ver isso. De dente de ouro. Eu não sei quem viveu essa fase. Deus visitar, pastor Biratã aqui está ligando a mão, eu sei que tem mais gente também da época. Deus dar dente de ouro, de pó de ouro, aparecer sobre as pessoas num culto. E algum problema com isso? Alguém vai dizer assim, não, o problema é quando as pessoas, ao invés de buscar Deus, buscam isso. Pois é, sim, mas uma coisa não precisa anular a outra. O problema é que tem gente que criticou tanto isso. Tem gente, por exemplo, que condições, não, Deus só pode agir assim. Deus não age assado. Quem foi que falou? Quem foi que disse? Tem um dom na Bíblia que se chama sinais, prodígios e maravilhas. Diferente de cura. Cura é cura. Não é? Como outros dons. Operação de sinais, prodígios, maravilhas. Mas tem gente que se incomoda tanto com o sobrenatural, que morre de medo de o sobrenatural virar um ídolo, e ao invés de buscar Deus, a pessoa só busca poder, busca sinais. Mas eu não preciso eliminar uma coisa para ter outra. Eu posso ter Deus e posso ter o poder, os sinais, a manifestação de Deus, porque sinal
exatamente isso, ele sinaliza. O sinal, o poder, o milagre são bíblicos, claro que sim. Deus quer se mover abundantemente, sim. E eles, todos os sinais, sinalizam para quem? Para o Senhor. É para que a pessoa, sim, ela olhe para um Deus que ama a vida dela. Um Deus que se move como uma demonstração do amor dele. Tem gente que tem problema com o demônio. Eu estava lembrando uma vigília na nossa igreja em Arthur Alvim, na época que estava lá. E foi uma coisa assim sincronizada, uma mulher expulsando o demônio dela. Daqui a pouco as crianças sobem correndo do infantil, porque todas, quem lembra disso? Viram um vulto e todas escreveram o vulto. Falaram, é assim, tio, chapéu, isso e aquilo. E tem gente que tem problema com isso, ou tem medo disso. Tem gente que não acredita mais nisso. Eu lembro de uma moça em Ribeirão Preto, nós estávamos evangelizando aquela moça, uma doutora em biologia lá da USP. Não, quando entrou em assuntos sobre espíritos imundos, demônios, falou, não, isso eu não quero falar. Estava lá dentro de um contexto, mas ela não queria falar, não. Pois é. O problema não é uma mulher que não crê e tem dificuldade com o demônio. O problema é uma igreja que, de uma forma ou de outra, isso vira um problema. Porque talvez está lendo, às vezes, mais Freud, está lendo mais filósofos do que lendo a Bíblia. Freud disse que não existe demônio, é da cabeça. Mas Jesus disse que há demônios, há um adversário chamado diabo. Há espíritos imundos que trazem enfermidade. Há espírito imundo que traz opressão. Há espírito imundo que se instala como uma fortaleza na vida da pessoa. E esse ano, em o nome do Senhor Jesus, nós vamos crescer na autoridade, no poder de Deus. Quem diz amém comigo nessa igreja aqui? Em o nome do Senhor, para que se cumprir Marcos 16, esses sinais seguirão os que creem, vão expelir demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, sim, em nome do Senhor. Nós vamos ver mais. Eu tenho certeza que você quer ver mais de Deus, desse jeito, mais de Deus, sim, também desse jeito. E a pergunta, irmãos, qual é a resposta que essa geração vai dar? A gente vê um Kleber Lucas, como tem gente se perdendo no meio do caminho, como tem gente falando absurdos. O Leonardo Gonçalves, o pessoal cantou a música dele aqui, a gente está naquele ponto de dizer o seguinte, falou, eu gosto do que ele canta, mas eu não gosto do que ele fala, né? O Leonardo Gonçalves falar que, criticar outra música, o nosso general é Cristo, porque falar em general lembra do tempo do regime militar. Fala, ô Leonardo, todo o amor, lembra, por exemplo, dos generais na Segunda Guerra, que livraram o mundo do nazismo. Pronto. Quem diz amém, amém? Eu não vou nem entrar no assunto dos generais do regime militar, viu? Porque livraram o Brasil de uma ditadura comunista. E fico por aqui. A história, as suas versões são contadas em faculdade, escola. Procure conhecer a história. Foi uma guerra porque ou era ditadura cubana, ou era uma ditadura, um regime militar. Um dos dois perdeu. Mas lembre então dos generais lá na Segunda Guerra que livraram o mundo de uma ditadura nazista, fascista. Pronto. Que resposta essa geração vai dar? A gente vai ficar aqui, Jesus é assunto. Jesus é assunto de internet. Jesus, o reino, é esse tipo de abordagem que a gente está vendo. Que resposta nós vamos dar? Como esse irmão que eu contei lá de Nova York, deu, se levantou para a sua própria geração. Eu vi um vídeo também, a Dai tem uns vídeos bons, você pode falar com ela. Eu vi um vídeo com muita gente que é referência para a igreja mundial, Bill Johnson e outros. E um pesquisador cristão falando de uma história na Indonésia. Sabe que a Indonésia é o país com mais muçulmanos no mundo.
A maior população muçulmana do mundo é a Indonésia. Então, tem uma igreja, esse vídeo já tem algum tempo. Essa igreja está lá ainda, graças a Deus. Um pastor de 30 e poucos anos. A igreja tem 30 mil pessoas, um país muçulmano como a Indonésia. E a batalha espiritual que existe lá, ele contando no vídeo, que um feiticeiro, e as cidades lá na Indonésia, todas têm um feiticeiro. Eles chamaram de feiticeiro. E tinha um lá, muito conhecido, um cara assim com um poder das trevas terrível, que ele fazia umas reuniões, e as pessoas iam, tinham muito medo, mas ao mesmo tempo queriam ver. Ele chegava ao ponto, e o pesquisador, o irmão que está lá falando, um teólogo, ele disse, isso não é teólogo que falou, isso não é alguém cristão que relatou, são antropólogos, sociólogos que fizeram pesquisas, relataram essas coisas, presenciaram. O feiticeiro, ele chegava diante das pessoas, ele abriu o abdômen dele, não foi isso? Cadê a Dai? Ele abriu o abdômen. Sabe o que é abrir a barriga? Abrir a barriga, pegar as entranhas e morder os intestinos. Ele morria. Enterravam. Depois de 2, 3 dias ele ressuscitava. Completamente possuído por demônios. E esse pastor pegou a turma dele, foi para frente da casa do feiticeiro e começou a declarar, você é livre em nome de Jesus. Nós declaramos libertação sobre a sua vida. Que o evangelho do Senhor tenha poder sobre a tua vida. Você tem que vir para a igreja, falava, você tem que se batizar. Aí o feiticeiro falava assim, eu ir para a igreja? Não, eu tenho poder já. Como assim? Falava, não, você vai perder o poder agora. Parece que foi um momento que ele estava ali, botaram a mão nele e falaram, todo o poder saia dele. Ele perdeu todo o poder dele. Ele ficou impressionado. Dá para entender que o relato foi esse. Ele falou, que Deus é esse? Foi para a igreja, se converteu. Se batizou. Depois você pega o nome do vídeo com a gente. Tem muita gente boa ali falando. Irmãos, e esse vídeo fala uma coisa que é verdade. O novo normal. O normal para a igreja primitiva era o reino se manifestando. Era o poder, era a manifestação de sinais. Como diz lá 1 de Coríntios 4:20. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O normal é esse. E para muitos setores da igreja, para muito cristão, isso deixou de ser normal. De sermos sobrenaturalmente naturais. Naturalmente sobrenaturais. De orar, eu vi um testemunho de crianças orando, aquele ministério da Heidi Baker, quem conhece a Heidi Baker, do Ministério Íris, lá em Moçambique? Crianças, ela chamando crianças para orar, e pessoas cegas sendo curadas. Sabe, eu vi o pessoal da igreja de Toronto falando isso, aquela famosa igreja do aeroporto, que era Vineyard, enfim, um movimento poderoso nos anos 90, controverso, e por causa de algumas coisas, é como diz, jogaram a água com o bebê fora. E os pastores contando a respeito dessa situação, de crianças orando e cegos sendo curados, de crianças sendo usadas pelo Espírito Santo de uma forma tão poderosa. E eles falavam o seguinte, que o reino diz isso, a palavra de Deus diz que se nós não formos como crianças, nós não vamos ver o reino. E ele falava a respeito disso, sabe, a gente se desarmar. Parece que a gente vai aprendendo coisas e vai se enchendo de coisas. E quando a gente percebe, isso tudo que a gente se encheu, esfriou. Acomodou. A decepção, fala, não quero me decepcionar de novo. Não vou me envolver de novo, isso é muito comum. De uma igreja, Deus manda para outra e chega na outra, falando, eu quero ficar sentado. Porque lá não sei aonde aconteceu. Pois é, vai acontecer porque Jesus disse que iria acontecer. Falsos irmãos, sim. Gente dentro da igreja usada pelo diabo, sim. Mas a Bíblia também diz que você, aquele que persevera até o fim, vai ser salvo, meu irmão, minha irmã.
vai viver o propósito de Deus, vai viver plenamente tudo que Deus tem. Jesus tinha o seu Judas lá na equipe dele, e o Judas não impediu que Jesus cumprisse todo o propósito do Pai. Foi em frente, foi em frente. Tinha um que era bocudo, que era o Pedro, o outro que era instável, o outro que era assim, que era assado, o Tomé que, né, teve que ver para crer. Mas Jesus cumpriu, tudo se cumpriu na vida dele. Voltar a ser como criança. Aquela história de um muçulmano egípcio, que ele espancava cristãos, e foi ensinado a ter ódio, né, de cristãos, de qualquer um que não era muçulmano, os infiéis. E um dia, o sobrinho dele, quem lembra dessa história? O sobrinho dele ficou doente, e ficou gravemente doente, e apareceram duas pessoas na porta, e se identificaram como cristãos, e disseram assim: nós ficamos sabendo que o menino não está bem, nós viemos aqui orar, você permite? Estenderam a mão, e quando ele viu que eram cristãos, ele tira a mão, não cumprimentou, falou: podemos? E eles não se abalaram, falou: podemos orar por ele? E esse homem fala assim, que por educação, a salada, né? A salada assim, odeia no mesmo tempo, não, por educação, vou deixar orar. Mas foi de Deus, porque oraram, e quando oraram, o menino foi curado ali naquele instante. E aquilo foi tão impressionante que, lógico, aí aquele homem olhou e falou: a vocês cristãos vieram aqui, vocês sabem tudo que a gente faz e pensa de vocês. E um deles sentou com ele e começou a falar do amor de Deus. E é um vídeo, esse ex-muçulmano contando que aquele dia ele entregou sua vida para o Senhor. Gente se levantando, sabe? Eu estava vendo também os chineses, a igreja subterrânea na China. E a igreja subterrânea, talvez você já ouviu falar, você leu a respeito. E um americano, acho que foi um americano, foi lá passar uma temporada lá com a igreja e pregar. E eles pediam: você pode pregar das 7:30 da manhã até as 8 da noite? Das 7:30 da manhã até as 8 da noite. E ele achou que era o primeiro dia. E ele falou: tá bom, o que vocês querem que eu pregue? De Gênesis a Apocalipse. E aí pregou o dia inteiro, e eles o dia inteiro ali, bebendo. Chegou no dia seguinte, terminou o primeiro dia, falou: você pode voltar amanhã e pregar de novo das 7:30 às 8 da noite? Ele falou: posso? Já vim da América aqui tão longe, tá bom, estamos aqui. E pregou o segundo dia. Terminou o segundo dia, falou: você pode de novo amanhã? Ele falou. Aí ele percebeu, ele entendeu, aquele povo não tinha Bíblia. Eles queriam que alguém com a sua Bíblia ensinasse eles. E eu conversando com um irmão, líder de um ministério aqui da igreja, me contando a dificuldade de fazer uma escala. As pessoas estão muito ocupadas. Ou as pessoas talvez estão muito machucadas. Ou as pessoas não estão com o mesmo amor, o mesmo ânimo pelas coisas de Deus. Não estão mais, como diz o salmista: me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Ele me contando a dificuldade, e eu pedi uma ajuda, um líder da igreja aqui, eu pedi uma ajuda para ele, falei: você não tem um pessoal que possa ajudar? E ele falando: pastor, você não sabe. Tem gente que pede para ficar fora o mês inteiro da escala. Tem gente que não aparece. E a gente vendo vídeos, a gente vendo as coisas por aí. Irmão, a gente sai desse culto hoje aqui do mesmo jeito? A gente vai sair daqui hoje da mesma maneira? Talvez pensando: alguém vai fazer. Para falar o óbvio. Não. Essa responsabilidade é sua e minha também. Você tem um chamado. Você tem algo que um dia você vai comparecer diante do Senhor. Mateus 25, o talento que o Senhor te deu. E o Senhor vai lhe perguntar: o que você fez com ele? Em nome de Jesus.
Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome de Jesus. Nós vamos começar esse ano aqui de 2023. Lembrando que não se trata de nós. Eu estou falando isso porque eu li também uma pesquisa que um percentual muito grande de cristãos não se apresentam para o trabalho. E o motivo primeiro é não se acharem capazes. Acham que não é para eles, acham que não tem condição. Amado, a igreja capacita, a igreja luta para fazer isso, sim. Mas eu quero lembrar você de uma coisa que não precisa de habilidade, não precisa de diploma, essas coisas são boas, mas não precisa. Quero te lembrar que aquele que derrubou gigantes, que aquele que criou todas as coisas, que trouxe forma à terra que estava sem forma e vazia, aquele que traz vida onde há morte, aquele que foi soprado uma palavra profética num vale de ossos secos, e de ossos secos se levantou um exército, o Espírito Santo de Deus, o Deus Todo-Poderoso, habita em você, e Ele olha para a situação, Ele olha, seja lá para qual for o desafio, e Ele olha e diz: eu já fiz isso através de Davi, eu já fiz isso através do Lampier, eu já fiz através de Wesley, eu já fiz através de William Booth, eu já fiz. É não mais amarrar o Espírito Santo, é não mais colocar condições, é tirar o entulho que porventura entrou no seu coração, na sua mente, por situações. Lance fora, nesse primeiro dia do ano, tudo isso, e volte a ser uma criança, volte a confiar profundamente, volte em o nome de Jesus a descansar nos braços do teu Pai Celestial. Se levante nessa noite, em o nome do Senhor Jesus. Quem topa fazer isso essa noite aqui, em nome de Jesus? Em o nome de Jesus. Todas as estruturas, tudo que foi sendo construído na cabeça da gente, no coração, é uma coisa, é outra, não é bem assim, não, quem é novo na fé, está cheio de vigor, depois ele vai ver como é que é, está amarrado em o nome do Senhor Jesus. Diz o Senhor à igreja de Éfeso, Apocalipse: volte às primeiras obras, volte ao primeiro amor, volte ao primeiro amor. Fala para alguém do seu lado aí, me ajude. Volte ao primeiro amor, em o nome de Jesus. Falou em nome de Jesus, que tem poder isso, viu? Em nome de Jesus. E para a gente terminar, 2, 3 coisas aqui. Em 2023, escute, nós não vamos avaliar a situação a partir da nossa capacidade em lidar com ela. Você, pelo poder do Espírito Santo, vai olhar para a situação, é o teu chamado, é o ministério que Deus lhe confiou e você está aí temeroso, temerosa, é uma situação familiar, é o Brasil hoje, como a gente viu a rampa do Planalto durante o dia, seja lá o que for, você não vai medir o problema, o tamanho do problema com o tamanho da sua capacidade, mas você vai olhar para o problema, medindo o problema pelo tamanho que Deus tem na sua vida, o tamanho do poder de Deus, o tamanho da capacidade que há numa semente, em um ato de fé, de semear o reino e descansar, crer. O descansar, vou falar de novo, ele fala de uma profunda fé, certeza absoluta. Eu lembro desse Wigglesworth que eu comentei, um homem que foi trazido à beira da morte com um câncer no estômago, e o médico veio junto no culto com o paciente para acompanhar, porque a qualquer momento ele podia morrer, ele estava assim no final do final. E o Wigglesworth, ele é conhecido na história por uns métodos às vezes não muito tradicionais. De novo assim, sabe, a gente põe condições para Deus agir. Eu conheci uma moça, muitos anos caminhamos na fé, ela foi curada, irmão, com pescotapa gospel.
ela tinha um problema aqui desse lado da cabeça, mexendo com o ouvido, e o homem de Deus chegou assim, na orelha dela. A Vânia é o nome dela. Foi curada completamente. O Wigglesworth chegou assim no estômago do sujeito, trouxeram o sujeito na maca, ele olhou, falou, é câncer. Pá, sai em nome de Jesus. O cara desfaleceu na hora. Aí o médico começou a falar assim, quem sabe essa história? O médico falou assim, você matou o meu paciente, você vai ser responsabilizado. E o Wigglesworth saiu andando, orando pelas outras pessoas. Daqui a pouco o paciente levantou, sem dor, completamente curado, vigor. Ele começou a correr, ele estava com aquele avental de hospital que a bunda aparece aqui atrás, né? Desculpa falar bunda, perdão. Os Países Baixos aqui, né? Bom, deixa pra lá. O avental aberto aqui. E ele correndo no meio do culto, aquilo tudo aberto. Ele, estou curado, estou curado. E o pessoal chegou maravilhado para o pregador, para o Wigglesworth, e falou, olha, o sujeito lá, que o médico te ameaçou, está curado. E vários relatos dizem isso, confirmam. Que ele olhou e falou, e o que você estava esperando? Eu quero estar nesse lugar em Deus esse ano. Eu quero porque eu tenho uma família. Eu quero porque eu tenho um chamado. Eu quero porque eu vou estar em ambientes que a coisa não vai estar boa esse ano. E eu quero essa paz de lançar a semente que é de Deus, não do meu jeito, não sob as minhas condições. E descansar. Em nome de Jesus. Sabe por quê? Deus não chamou você para fazer algo que sozinho você possa. Deus não chama alguém para a pessoa, na força dela, fazer as coisas. Deus chama você para ir além de você mesmo. Deus chama você para que o poder dele flua na sua vida. Mas para o poder de Deus fluir, é passo de fé. Você semeia, você não está vendo se vai dar fruto ou não. Você confia, você descansa. Semente, dependência de Deus, de orar por um enfermo, eu volto nisso. Primeiro então, 2023, eu não vou avaliar situações, olhar e dizer, será que dá a partir da minha capacidade? Eu entro em 2023 na força do Senhor. E diz o Salmo 60, eu acho, no Senhor nós faremos proezas. Daniel capítulo 11, faremos proezas nele. Segundo, em 2023, nós vamos entender, irmãos, reforçar, renovar isso. Multiplicação, uma semente dá lá uma colheita toda. Multiplicação começa com alguma coisa. Você tem que dar algo para Deus pegar isso e multiplicar, é o teu passo de fé. E a bênção é que sempre essa alguma coisa não está no vizinho, viu? Não está, sei lá eu aonde, não. Isso você já tem material suficiente para Deus usar poderosamente. Aliás, eu vejo que Deus assim, ele tem bom humor, né? Ele se alegra em pegar aquilo que não é, para confundir quem acha que é. Foi o azeite da viúva, 2 de Reis 2, 2 de Reis 4, né? O azeite que a viúva tinha, que ela chamava o quê? É nada. Eu não tenho nada, não. Isso foi suficiente. A tiradeira lá de Davi, o cajado de Moisés, a farinha da outra viúva, que também não tinha nada. Eu vou fazer um bolo e eu e meu filho vamos morrer. Não, disse o profeta Elias, não, você vai fazer o bolo, nós vamos comer e Deus vai multiplicar a farinha nessa panela. A costela de Adão, desde o início, já falei isso, desde o início, o propósito perfeito lá no Éden, é o propósito perfeito, é o jeito que Deus estabeleceu, é que para que algo surja na minha vida e para a bênção dos outros, eu primeiro abro mão de algo, eu semeio. Parece perda, não é perda, não. Deus tira a costela, não foi? Adão teve que perder uma costela. Bom resultado, né?
Os homens dizem amém? Não? Não? Eita Jesus, tem misericórdia. Mas teve que dar costela primeiro. Desde o início é assim. E esse ano continua sendo assim. Você abre mão. Você perdeu o medo de ser abençoador, abençoadora. Como a gente já ouviu testemunhos. Uma irmãzinha que está nesse culto aqui. Chegou num McDonald's, eu acho. Pagou um lanche lá, uma pessoa. E a pessoa olhou assim e falou, nossa, por que você fez isso? É porque Deus ama você, eu queria te dizer que Deus te ama. Eu, outro dia, andando na calçada, parei lá e falei, eu queria falar para você, um lojista, abrindo a loja. Eu quero dizer que Deus te ama. E você permite orar por você, para você ter um dia abençoado? Ele olhou para mim assim e falou, em geral as pessoas não rejeitam. As pessoas estão carentes da manifestação dos filhos de Deus. A criação está gemendo. Orei com ele, ele falou. E eu vi que não era frase feita. Ele falou, você não sabe como foi importante o que você fez hoje. Não sei mesmo. Não sabendo ele como. Sabe o que ele fez? O semeador semeou só. O missionário Maciel que esteve aqui, ele está trabalhando com pão de queijo dos Estados Unidos para manter o ministério dele. E ele fala que ele nunca pregou tanto como agora. Mas, missionário a vida inteira, pois é. Eu faço o dia em supermercado vendendo, eu prego para todo mundo. E ele contando de um dos casos lá, conversando, orou. A pessoa estava enferma. Será que no shopping a gente encontra isso? É no shopping que vende poder para curar enfermo? É na prefeitura? É o Mercado Livre? Não! A igreja de Jesus tem isso, meu irmão, minha irmã. Quem é a igreja de Jesus aqui? Dá um aplauso ao Senhor. Senhor, eu celebro. É privilégio. Privilégio. Deus concedeu a você isso para você abençoar pessoas. É chovendo molhado. Eu já orei, continue orando. Eu tenho orado, não aconteceu. É assim mesmo com todo mundo que hoje é usado por Deus. Teve que orar por 500, por 800, por 1000, até o primeiro aparecer. Continue, porque a palavra de Deus é fiel. E o diabo vai se levantar para você desanimar. Ele vai se levantar para você que está se levantando, para tentar impedir, para roubar, e você desistir. Não desista, não pare. Continue orando, continue semeando, continue abençoando. E para terminar, em 2023, nós vamos com ousadia e fé nesse ano. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos garante que a respeito de qualquer desafio, problema, situação dos outros, minha, oportunidade para abençoar, para curar, para transformar uma cidade, uma zona leste, para tudo isso, a resposta, a provisão já foi dada em Jesus Cristo. A gente lembra dos textos, Efésios 1:3, já fomos abençoados, Romanos 8:31, 32, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo poupou seu próprio filho, fez o mais difícil, como não nos dará juntamente com ele todas as demais coisas? Mas sabe por que eu digo que a provisão já foi dada? Porque a fé, irmão, a tua fé não cria nada. Fé manifesta aquilo que Jesus Cristo já providenciou. Você estica o braço da fé e pega e traz para o teu contexto, para a tua vida, para a tua família, para o teu ambiente de trabalho. Fé, diga assim comigo, fé não cria. Fé manifesta aquilo que já foi provisionado. Pronto. Você vê isso na palavra, Efésios 2:10, somos feitura de Deus. Sabe que essa palavra feitura de Efésios 2:10 é poema. De onde vem a palavra poema? Você, sabe essa pessoa que está ao teu lado aí? Você também, tá? Quem está do seu lado é uma obra de arte. Olha do lado aí, fala, misericórdia. Deus tem uns gostos assim, né? Você não vai falar isso, fala, Deus, brincadeira.
Somos feitura de Deus. Um poema. Deus debruçou ali, começou a pensar, assim, escrever sobre você. Dá para viver de qualquer jeito? Não dá. Somos feitura de Deus, criados para boas obras, as quais antecipadamente foram preparadas para que andássemos nelas. Lembra do cego de João 9? Quem pecou para estar cego? Ele, o pai? Não, foi assim. Eu falava quinta-feira isso. Tem gente que problema só existe para se livrar dele. Não. Jesus disse sobre alguém cego, assim foi, para que se manifestasse nele, para que se manifeste nele as obras de Deus. E a palavra manifestar é a palavra que traz a ideia do que? Já existe algo ali que tem que ser trazido à tona, manifestar. A sua fé não cria nada. A sua fé acessa a provisão, seja ela qual for, a resposta para todos os desafios da sua vida em 2023. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu vou entrar em 2023 avaliando as situações, comparando com o poder de Deus. Opa, está no papo esse negócio aqui. Eu vou entrar em 2023 dando algo para Deus pegar aquilo e multiplicar poderosamente. Nem sei como vai ser, eu só sei que eu tenho que entregar, eu tenho que semear. E em 2023, a minha fé vai acessar toda a resposta. Tem provisão para tudo já. Toda boa obra, boas coisas vão se manifestar em nossa vida, na vida de quem precisa, através de mim. E para encerrar, em 2023, eu não sei se o pessoal pôde colocar daí aquela frase. Está fácil aí? Há uma frase que eu quero que você repita comigo. Algo. Então tá, eu ia falar, mas vamos repetir já. Olha lá, vamos juntos? Algo que não se pode ver se torna em algo que não se pode negar. Essa vai ser a colheita, a semente, o resultado da semente esse ano. Quem crê nisso? Algo que não se pode ver, está embaixo da terra. Os pequenos começos, humilde embalagem. Algo que não se pode ver, se torna, pelo poder de Deus, em algo que não vai se poder negar o resultado, o fruto, a bênção. Em nome de Jesus. Uma igreja que se levanta. Essa igreja vai se levantar. Vamos orar. Nós vamos cear agora. Queria pedir para o diaconato vir aqui. Feche seus olhos. Queria pedir para o louvor subir aqui. Há poder, meu irmão, minha irmã. A semente é poderosa. A semente já tem nela toda a genética, toda a resposta. O fruto, resultado, multiplicado além do que a gente possa imaginar. Não sabendo aquele semeador como a terra por si mesma frutificou. Uma espiga com tantos grãos, flores, fruto abundante. E logo chegou o tempo da ceifa. Chega o tempo da colheita. Chega o tempo de viver, de desfrutar da resposta de Deus para a nossa geração. Você vai tomar o cálice, não coma, não beba ainda, já pode distribuir, em nome de Jesus. Segure com você. E você vai falar com Deus, você vai fazer os seus propósitos com Ele. Agora é você e Ele. Senhor, esse ano de ceifa, esse ano que foi, oh Deus, aqui definido com tantas palavras, Senhor. Ir além, resultado, fruto. Oh Deus da glória, expansão. Deus Todo-Poderoso, ser produtivo, tua filha produtiva, rompendo com qualquer limite, multiplicando, abençoando, provendo, generosidade.
Tudo isso no teu reino. Tudo isso no teu reino. Isso não pede habilidade nenhuma. Pede apenas a fé. Fé, Senhor. Em o nome de Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Vá falando com o Senhor. Que passo você tem que dar? O que você tem que entregar? O que você tem que renunciar? O que você tem que abrir mão e confiar que Deus vai multiplicar isso? E é a partir do que você tem. É a partir de quem você é. Você vai começar de onde você está. É com as pedras, com a tiradeira, com o cajado. É com o azeite. É com a farinha. É com aquilo que você tem. Quem você é isso que Deus vai usar poderosamente. O Senhor vai multiplicar na sua vida esse ano. Aquilo que você apresentar hoje é o que você tem hoje, não é o que você vai ter depois. É hoje. Apresente a Ele.